É como se fôssemos um monte de bactérias que vivem numa maçã. E as bactérias agora desenvolveram alguma linguagem, algum jeito para tentar descobrir a ponta do cabinho da maçã. A ponta do cabinho da maçã pendurada numa árvore. Nós somos, sim, essa bactéria dessa maçã que está pendurada ainda numa árvore. Né? E a gente saiu ali e foi no cabinho. E agora a gente está maravilhado com a possibilidade de que esse cabinho se estenda para algo maior, que seja uma maçã, que provavelmente está ligado a outros galhos, a outras folhas e, quem sabe, outras maçãs nessa mesma macieira. Talvez a nossa maçã não seja a única. Aliás, não temos ainda a ideia do que é a macieira. Vai saber como é que enfim, uma bactéria, um bichinho desse que mora na maçã, pode imaginar que a maçã ela está enraizada, que é uma raiz lá embaixo. Se nós estamos ainda no cabinho. E que a raiz também é habitada por outros bichinhos e ela está enraizada na terra. A mesma terra que alimenta raízes de outras árvores, de outras maçãs. Quantas macieiras no mundo! E nós, bichinhos de uma maçã, ainda nos encantamos pelo fato de que a gente chegou num cabinho aqui, ó. E falta todo o resto. E aí, na nossa esperada condição de primitividade, né? Porque nós somos bichinhos mesmo, por isso essa esperada condição, a gente está discutindo aqui entre a gente. Olha, a bactéria ali sabe mais. Ela conhece, aí tem uma bactéria sábia, né? Discutindo o que é a verdade, enfim. Talvez, entre os bichinhos da maçã, aquele quieto ali, que não tem ideia de nada, né? Mas que fica quieto olhando assim, peraí. Os outros discutindo ali. Isso aqui é maior. Aí ela para prestar atenção e está vendo que tem outras árvores, não tem ideia do que seja, não sabe da raiz, mas talvez até pela sua humildade se exponha, né, a essas comunicações subjetivas, invisíveis, que na minha opinião está acontecendo na vida o tempo inteiro e com interferências que eu não sei até aonde vão, né? Talvez por algum canal subjetivo, intuitivo, se coloque diante dessa informação que não tem linguagem. Como é que vai encontrar essa informação numa cabeça de uma bactéria, uma linguagem? Não tem. Mas não pelo fato de não ter linguagem, não deixa de nela se expressar em forma de encantamento. E talvez ela nunca terá, provavelmente não, explicações sequer para dizer o que é aquela árvore, quanto mais para falar de outras árvores e tudo mais. Mas ainda assim, né, esse encantamento que não lhe dará informação objetiva, capaz de descrever o que é aquela macieira, mas lhe dá encantamento intuitivo e poético, para que ela expresse isso de alguma forma. Será pequeno se a interpretação, se a explicação disso couber numa linguagem, num cálculo, numa fórmula, apesar da linguagem, do cálculo e da fórmula ter o poder, ou pelo menos o potencial de me despertar para esse encantamento. Mas ainda assim, de uma maneira mais profunda, né? Chegue ao cerne, que é justamente aquilo que eu dizia lá atrás, a beleza, o encantamento, que não se produz, que não se cria com fórmulas, mas se cria até com a constatação socrática de que a gente não sabe nada. De que a gente não sabe nada, de que a gente não tem linguagens para definir. Já que não temos, então que a gente se permita, diante dessa perplexidade de um mundo absolutamente misterioso, de uma vida absolutamente misteriosa, da nossa semelhança muito mais próxima do bichinho que habita a maçã do que da explicação cósmica, existencial, espacial de tudo, e como o bichinho da maçã a gente possa expressar na simplicidade, no cotidiano, no que nos é possível como linguagem, né, doses desse encantamento, que será muito mais bonito se ao invés necessariamente de um texto intelectual que me valorize e que esteja disponível para discussão, para debates, para
concordâncias e discordâncias, apesar disso ter o seu lugar, mas é só um copo, que a gente deixe que essa experiência transborde na nossa ação, na nossa vida, no nosso cotidiano e, sobretudo, no nosso olhar. Pode não transbordar na nossa linguagem, na nossa mente, nas nossas palavras, né? Mas se transbordar nas nossas relações, no nosso reconhecimento de que somos bichinhos, vivendo nessa cósmica árvore, maçã, enfim. Talvez isso já nos torne pessoas mais humildes e, em última análise, pessoas melhores. Tá bom? Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.